Olá, minha gente querida! Já estava com saudade de vocês. Como estão os estudos? Funcionando direitinho? Maravilha! Muito bem, eu tenho algumas cocadinhas para distribuir na aula de hoje. E elas vão para Juliana Rosa, Cristiano Lucas, Cláudio Jesus Júnior, Juliane Bezerra, Michael de Oliveira. E se você quiser que eu leia o seu nome para receber a cocadinha na aula da semana que vem, né, na próxima aula, por favor, é só pedir pela sua mensagem. Mas como a cocadinha é democrática, que ela chegue aí até você, adoçando aí esse nosso início de estudo. Minha gente, algumas informações administrativas. Acredito que a apostila da primeira fase, que é o nosso material de apoio, já esteja aí na área do aluno. Peço que verifique. Outra observação, aos interessados na segunda fase de constitucional, quem sabe, hein? Eu também, conforme prometi, já disponibilizei uma apostilinha com algumas peças processuais da segunda etapa, para que vocês possam avaliar, né? E eu estou aqui à disposição para tirar alguma dúvida, né, que tenha surgido com relação à segunda etapa. E, é claro, né, as perguntas de vocês também devem ser enviadas sobre a nossa matéria da primeira fase pela sua mensagem. Eu não me recordo se já trouxe para vocês aqui o meu livrinho, que tem realmente uma capa muito bonita. Deixo aqui pertinho, obrigada, Aline. A capa é bonita porque, afinal de contas, é a Constituição sob a forma de um coração, né? Coração do ordenamento jurídico. O que está dentro eu não posso falar, porque sou suspeita, fui eu que fiz, né? Mas fica aí à disposição de vocês, direito constitucional. Acredito que vocês encontrem o livrinho nas principais livrarias aí do país. Turma querida, espero que estejam acompanhando também as nossas dicas pelo Facebook, são dicas diárias lá na página Flávia.Bahia Martins. E agora nós vamos recomeçar. Na aula anterior, conversamos sobre a base inicial dos remédios constitucionais e eu falei sobre o mandado de injunção, o remédio que vai defender direitos fundamentais que dependem de regulamentação. Na aula de hoje, vamos cuidar do HD, do HC, da ação popular, do mandado de segurança, é claro, fazendo o estudo direcionado para a nossa aprovação na primeira fase. Gente, o caderno está aí do lado direito, ou, é claro, no caso dos canhotos, do lado esquerdo, a Constituição do lado do coração, o sorriso enfeitando aí esse rosto bonito, trazendo energia positiva, boas vibrações para a nossa aula. Então, ótimo. Vamos começar. Muito bem, o artigo 5º, inciso 72 da Constituição, diz assim: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e ainda para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por motivo sigiloso, judicial ou administrativo. Turma querida, o HD é um remédio novo, nasceu em 1988 e está profundamente associado com os anos da ditadura. Por quê? Porque durante 21 anos, durante o autoritarismo, não é, militar no país, era comum se escrever informações equivocadas a respeito das pessoas que se insurgiam contra o regime de exceção. Era muito comum se recolher documentos dos subversivos, não é, dos intelectuais, professores, artistas, que iam de encontro, não é, às observações e à política feita pelo regime ditatorial. Então, em 88, nós fomos buscar no direito comparado norte-americano e europeu a inspiração principal para o HD. E o HD tutela o direito à intimidade, à vida privada das pessoas. É um remédio de natureza personalíssima,
que permite o acesso ao dado pessoal denegado, a retificação desse dado ou, como iremos analisar, até mesmo a complementação desses dados pessoais. Me acompanhe aqui. Portanto, o HD é um remédio que nasce aqui no Brasil em 1988. Como eu disse, ele é inspirado no direito norte-americano, no direito europeu, na Constituição portuguesa, na Constituição espanhola. E é um remédio que visa tutelar o artigo, né, o bem jurídico, né, o nosso direito previsto no artigo 5º, inciso 10, a intimidade. A gente pode colocar que essa é a tutela do HD, a intimidade, a vida privada. Sua base legal na Constituição, está lá no artigo 5º, inciso 72, como eu acabei de ler, e é uma ação que também encontra base infraconstitucional, na Lei 9.507 de 97. Para a primeira etapa, não há necessidade de fazer a leitura da Lei 9.507. Segunda fase é diferente, porque essa é uma das ações da segunda etapa. Vamos nós. A finalidade do HD. Bem, na Constituição, nós encontramos uma dupla finalidade. O artigo 5º, inciso 72, diz que cabe HD para conhecer ou retificar dados pessoais. Na Constituição, nós encontramos uma dupla finalidade para a utilização do HD, a de conhecer ou de retificar dados pessoais. O artigo 7º, inciso 3, da Lei 9.507 de 97, traz uma terceira possibilidade para a utilização da ação, com o objetivo de complementar esses dados pessoais, conhecidos, corretos, mas incompletos. Então, o HD tem 3 finalidades. Ele serve para conhecer, ou retificar, ou complementar dados pessoais. Não confundam dados pessoais com dados públicos ou administrativos. Me acompanhe. Dados pessoais são os dados que dizem respeito, por exemplo, ao nome, ao estado civil, à saúde, ao trabalho, ao estudo, né, da própria pessoa. São os dados pessoais, dados que pertencem ao próprio indivíduo, dados sobre a pessoa. Dados públicos são dados administrativos. Dados públicos são dados administrativos, que eventualmente podem, né, gerar interesse, até mesmo particular ou interesse geral. Mas a negativa de acesso a um dado público não gera a propositura do HD. O HD é o remédio específico da defesa da intimidade, da vida privada. Então, a sua tutela é realmente somente destinada aos dados pessoais. Vou dar um exemplo de um dado público de interesse particular. Imagine que você mora num bairro um pouco distante e que o governo está fazendo uma obra de metrô e nada da obra acabar. E aí você quer saber, você pergunta à secretaria responsável por aquela obra, você quer saber quando a obra irá terminar, né? Porque você vai se beneficiar com aquela nova forma de transporte. E aí, pessoal, o governo não responde de modo algum. Você teve a negativa de um dado que? Um dado público. A obra de um metrô não pode ser um dado particular, um dado público denegado. Dados públicos denegados, ainda como nesse caso, que gera interesse particular, não geram a propositura de um habeas data. O remédio apto a defender um dado público denegado é o mandado de segurança pessoal. O MS é o remédio adequado para defender dados públicos denegados. Diferente é a situação envolvendo uma pessoa, por exemplo, que se dirige ao SPC ou ao Serasa e pede a esses 2 órgãos que, né, dê informações a respeito do seu nome negativado.
os órgãos negam acesso a essa informação sobre o inadimplemento, sobre o que gerou, né, a inscrição do nome daquela pessoa no cadastro de inadimplentes. E aí, cabe o quê? É possível o HD para acessar essa informação denegada. Ou então, gente, a Receita Federal. A Receita Federal é, sem dúvidas, o grande cadastro de dados pessoais dos brasileiros. E aí você pede para acessar uma informação desconhecida ou para retificar um dado pessoal e a Receita nega esse pedido. Cabe o HD. Ou então, você está fazendo um concurso público para a área policial e simplesmente foi reprovado no psicoteste. E aí você quer saber da comissão de concurso o que foi que gerou a sua reprovação, qual é a informação presente nesse laudo sobre o seu psiquismo que não o habilitou a seguir, né, nas etapas do concurso. E aí a comissão nega. Cabe o quê? Um HD para acessar esse dado denegado. Então não esqueçam, HD é o remédio do dado pessoal, não do dado público denegado. O HD tutela a intimidade, a vida privada das pessoas. Dados públicos denegados geram a propositura do mandado de segurança. Dados pessoais denegados geram a propositura do habeas data, a ação que nós estamos agora trabalhando em sala. Vamos nós, me acompanhem. Gente, então a finalidade nós já vimos, são 3 finalidades, não é? Uma observação, segundo entendimento doutrinário, cada HD deve conter um pedido. Então, o HD é proposto para conhecer o dado ou retificar ou complementar. Não cabe a HD, segundo entendimento majoritário, para pedir para conhecer e retificar. Cada habeas data deve conter um pedido específico. Vamos nós. O HD é um remédio, gente, personalíssimo. O HD é um remédio personalíssimo. Ele não tutela a fofoca ou a curiosidade sobre a vida alheia. Não. Por mais que o seu namorado lhe interesse, seus pais, seus amigos, não cabe HD para buscar informações sobre terceiros. Essa é a regra geral. Não cabe HD para fofocar sobre a vida alheia. O remédio, habeas data, só pode ser impetrado, em regra, pelo próprio titular do dado, haja vista ser um remédio personalíssimo. Me acompanhe? Então vamos lá? Em razão dessa natureza personalíssima do habeas data, o impetrante, aquele que vai ajuizar a ação, deve ser o titular do dado. O próprio titular do dado pessoal. Seja esse titular do dado pessoal uma pessoa natural, ou até mesmo, apesar de não ser muito comum, uma pessoa jurídica, seja ela nacional ou estrangeira. Então, não esqueçam dessa natureza personalíssima do habeas data. Quem vai impetrar o HD em juízo é o próprio titular do dado pessoal, seja ele uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, ainda nacional ou estrangeira. Mas tem uma situação que essa regra é relativizada. Uma situação que se justifica. O caso dos herdeiros. O herdeiro do falecido pode fazer uso do HD para acessar informações, retificar ou complementar dados pessoais do falecido. É claro que, espiritualmente, cada um tem a sua crença, mas no mundo material a morte é definitiva. Então, não é? A única forma de se retificar, conhecer ou complementar dados pessoais do decujus daquele que já faleceu, é permitindo, né, que uma pessoa próxima, o herdeiro, faça uso dessa ação em juízo. Então,
excepcionalmente, o HD pode ser impetrado por aquele que não é titular do dado, nessa situação muito específica dos seus herdeiros, seja o filho, a viúva, os herdeiros do decujus podem impetrar o HD para conhecer, retificar ou complementar dados pessoais. Então, excepcionalmente, não deixem de anotar, a jurisprudência e a doutrina permitem que os herdeiros do decujus, do falecido, possam realmente fazer uso dessa ação em juízo. Muito bem, pessoal, seguindo aqui, polo passivo. Vejam só, o HD ele é impetrado perante autoridades de bancos de dados públicos, sejam da administração pública direta ou indireta, e ainda em face de representantes de bancos de dados privados, mas que possuam caráter público. Caráter público é definido pelo artigo 1º, parágrafo único, da Lei 9.507, de 97. Vejam bem, o HD, em regra, ele é utilizado em face de autoridades que denegaram dados pessoais nas entidades públicas. Essa é a regra. Mas é cabível também que o HD seja impetrado em face de um representante de um banco de dados privado, sim, desde que esse banco de dados privado tenha caráter público. Ou seja, ele reúne informações pessoais sobre todos, mas com finalidade de distribuir, de disponibilizar essas informações pessoais perante terceiros. É o caso claro do SPC e do Serasa. SPC e Serasa são pessoas jurídicas de direito privado, não fazem parte da administração. E por que podem estar no polo passivo de um habeas data? Porque, apesar de serem bancos de dados privados, possuem, pessoal, caráter público, reúnem dados sobre as pessoas para disponibilizar posteriormente esses dados perante os lojistas, as pessoas jurídicas cadastradas. Então, é cabível HD em face de autoridades de bancos de dados públicos e também em face de representantes de bancos de dados privados, desde que esses bancos de dados privados eles tenham caráter público. Me acompanhe? Vamos nós. Isso aqui é muito importante. Esse requisito é essencial para a propositura do HD. Gente, a súmula número 2 do STJ diz o seguinte: não cabe HD se não houver recusa de informação por parte da autoridade administrativa. O que é isso? O HD é uma ação gratuita. Anote isso aí. O artigo 5º, inciso 77 da Constituição diz que é uma ação gratuita para todas as pessoas. Não faz sentido que seja possível provocar o Poder Judiciário à toa. Ou seja, a pessoa nem se dirigiu àquela entidade para tentar acessar o dado e já está entrando com a ação judicial. Não faz o menor sentido. Então, esse requisito, que não significa esgotamento de via administrativa, mas tentativa de acesso ao dado no âmbito administrativo, ele é essencial e cai muito nas questões de prova. Lembrem disso, o HD precisa da comprovação de que o titular do dado tentou acessar ou tentou retificar ou complementar aquela informação no plano administrativo, não conseguiu, e aí sim, fará uso do habeas data. Não se esqueçam, não se trata aqui de esgotamento, vamos lá, de esgotamento de instância administrativa. Não há necessidade de se esgotar a instância administrativa, mas comprovar
que se tentou acessar a informação no âmbito administrativo. Senão, não faz sentido, né, se ingressar com o habeas data. Então, é preciso se comprovar a tentativa de acesso ao dado no plano administrativo. Por isso, de vez em quando, as questões de prova dizem o HD depende de um condicionamento administrativo. O que isso quer dizer? Que essa súmula tem sido levada a sério e é preciso que se comprove a tentativa de acesso ao dado no plano administrativo para só então, né, se ingressar com a ação de habeas data. Tranquilo? Me acompanhe, vamos lá, dando seguimento aqui. O artigo 8º da Lei 9.507, de 97, ainda traz uma complementação com relação a essa questão do condicionamento administrativo. Veja bem, a petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa do acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão, da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. 3. Da recusa em fazer-se a anotação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Observem, pessoal, nem sempre, quando pedimos uma determinada informação, acesso a um dado pessoal, a autoridade administrativa vai escrever: não vou permitir que você acesse o dado. É difícil, né, termos essas informações por escrito, comprovando a recusa. Então, a lei foi sábia. Ela disse o seguinte, que o decurso do prazo, sem o acesso ao dado, a retificação ou a complementação, faz prova de recusa da informação. Então, né, não esqueçam dessa informação aqui que nós estamos compartilhando. O decurso do tempo, ele faz prova da recusa do dado também. Vamos nós? Muito bem, pessoal. Aqui eu trago uma decisão do Supremo, reafirmando o que acabei de dizer. O acesso ao HD pressupõe, dentre outras condições de admissibilidade, a existência do interesse de agir. A prova do anterior, indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no HD, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, né, no plano administrativo, haverá uma carência da ação por, justamente, falta de interesse de agir. Essa é a posição do Supremo e a posição majoritária nos tribunais brasileiros. Vamos lá? Hipóteses de não cabimento. Preste atenção. Eu já disse que não cabe HD para acessar dados públicos. Neste caso aqui, caberá o mandado de segurança. Também não cabe HD para acessar dados sobre terceiros, a não ser naquela situação que nós falamos, não é? Dos herdeiros, a não ser nessa situação especial dos herdeiros. Também não cabe HD para acessar certidões denegadas. Para acesso a uma certidão, a um documento formalizando uma informação, não cabe HD. A doutrina sustenta que o remédio adequado é o mandado de segurança. A jurisprudência separa o acesso ao dado do acesso ao documento que comprova o dado. Então, a certidão, né, o documento que atesta a informação, caso denegada, gera a propositura do mandado de segurança. HD serve para ter acesso ao dado, a sua retificação, a sua complementação. O acesso ao documento denegado gera a propositura do mandado de segurança. Turma, como eu já disse, a gratuidade do HD
é extraída do artigo 5º, inciso 77 da Constituição. Habeas data e habeas corpus são ações gratuitas. Habeas data e habeas corpus são ações gratuitas para todas as pessoas, na forma do artigo 5º, inciso 77 da Constituição. Tranquilo? Até aí, tudo fazendo sentido? Então, vamos continuar. Me acompanha aqui. Partimos agora para a análise de outra ação muito importante para a primeira fase e também para a segunda. Nós já tivemos em constitucional, na segunda etapa, 4 ações populares como peças processuais. Bem, minha gente, essa é a ação do povo, essa é a ação da cidadania. O que diz o artigo 5º, inciso 73? Vamos fazer a leitura? Muito bem. O dispositivo diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Pessoal, a ação popular historicamente é muito antiga. José Afonso da Silva conta que a ação popular já era utilizada pelos romanos, isso mesmo, para defender os mares, os rios, os lagos, impedir que animais ferozes pudessem transitar nas praças públicas, enfim. É uma ação que representa uma relação muito próxima do cidadão com o seu Estado. Aqui no país, a primeira Constituição a trazer a ação popular foi a de 1934. Aqui no Brasil, a primeira Constituição a contemplar a ação popular foi a de 1934. Ela foi excluída da Constituição ditatorial de 37 e voltou a fazer parte da história brasileira com o texto de 1946. Turma, a ação popular é uma ação que vai defender os direitos difusos, como diz o texto constitucional, direitos difusos associados à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio público, histórico e cultural. A ação popular é a ação do povo, é a ação do cidadão que vai fiscalizar a atuação da administração na gestão da coisa pública, aquilo que pertence a todos nós. A base legal da ação popular, como eu já li, na Constituição é o artigo 5º, inciso 73, e a ação também se encontra na Lei 4717 de 65, que não precisa ser lida para a primeira fase, tá certo? A base constitucional e as explicações em sala já trazem aí o que a gente precisa. A finalidade da ação popular, venham aqui comigo, é a de invalidar atos ou até mesmo contratos administrativos, atos ou contratos administrativos que ameacem ou que já tenham provocado lesão ao bem comum, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio público, histórico, cultural. É a ação que vai defender as florestas, que vai defender os bichinhos, que vai defender a moralidade administrativa, vai fiscalizar, se por acaso o governante contratou sem observar o procedimento licitatório. É uma ação que vai fiscalizar a defesa do bem comum. Essa é uma ação simbiótica da relação entre o cidadão e o
Estado. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando sobre a ação popular, depois partiremos para o habeas corpus, por fim, um mandado de segurança, e não pense que acabou não, porque temos muito conteúdo na nossa aula de hoje. Até daqui a pouquinho, não saem daí não.